Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a profissionalização do exército romano. E para entendermos essa profissionalização, vamos fazer aqui duas perguntas. A primeira é, por que houve essa profissionalização? E a segunda pergunta é, em qual momento isso ocorreu? Foi depois da Guerra Púnica? Ou foi só com Caio Mário durante a Guerra Jugurtina? Se você quer saber o que foi a Guerra Jugurtina, vou deixar o link na descrição para você assistir o vídeo que já fizemos. Então, respondendo essa segunda pergunta, a resposta é: essa profissionalização ocorreu durante esses dois momentos. Ou seja, não foi um evento isolado, foi um processo de profissionalização romano. Então vamos entender aí como que era o exército romano antes das guerras púnicas. Então pessoal, antes do século III, o exército romano era bem diferente do que costumamos imaginar. Roma tinha um exército de cidadãos e não de profissionais. Ou seja, só podia lutar quem era cidadão romano ou quem possuía terras. E esse soldado romano, ele comprava o seu próprio equipamento, ele lutava por campanhas curtas e voltava para casa depois da guerra. Com esse voltar para casa, significa o quê? Esse cidadão romano tinha uma profissão, então ele abandonou a profissão dele para lutar na guerra, depois voltava para a profissão antiga dele. Com isso, Roma não tinha um exército profissional, ou seja, esse modelo funcionava enquanto Roma lutava guerras curtas e próximas da Itália. E aí vem o problema. Qual é o nome desse problema? Cartago. Por quê? Houve as guerras púnicas. Se você quer saber mais sobre essas guerras púnicas, vou deixar o link na descrição para você assistir o nosso vídeo que fizemos. Então, o que foram essas guerras púnicas que teve que profissionalizar o exército romano? Essas guerras foram longas, caríssimas e travadas em vários continentes. Por quê? Os soldados romanos ficaram anos fora de casa lutando. Eles lutaram na Sicília, na Espanha e no norte da África. E, enquanto eles lutavam, suas terras ficavam abandonadas. E com isso vem o colapso do camponês soldado. Quando esses soldados voltavam, muitos tinham perdido suas propriedades. Outros estavam endividados, ou suas terras foram compradas por grandes aristocratas. E o resultado? Crescimento dos latifundiários, um uso intenso de mão de obra escravizada e aumento de cidadãos pobres em Roma. E por conta disso, mesmo com a destruição de Cartago, Roma não teve paz, muito pelo contrário. Houveram guerras na Espanha, houveram revoltas em Roma e conflitos no norte da África, além das tensões internas com as revoltas. E o exército tradicional já não era mais o suficiente e já não atendia às necessidades do império em expansão. E é nesse cenário que surge um novo conflito, a Guerra Jugurtina. Entre 112 e 105 a.C., Roma enfrentava a Guerra Jugurtina justamente também no norte da África. E aqui fica um ponto importante. A corrupção da elite romana, a dificuldade de recrutar tropas e a ineficiência desse modelo de recrutamento. Logo, Roma precisava de soldados urgentemente. E é nesse contexto que surge Caio Mário. Então, agora sim vem a virada histórica para Roma. Caio Mário promove mudanças profundas dentro do exército. E o que muda? O alistamento passa a aceitar os proletari, que eram os cidadãos sem terras. O Estado fornecia armas e pagava o soldo. E o serviço militar se tornava contínuo. Logo, havia promessas de terras ao fim do serviço e recompensas. Ou seja, o exército se tornou profissional.
E com isso, o soldado agora vive da guerra, depende do general e enxerga o exército como um meio de sobrevivência. Então, nasceu o exército profissional romano. E com esse exército houve as consequências. Por quê? Militarmente, Roma se torna praticamente imbatível. Politicamente, foi um desastre anunciado. Os soldados passam a ser mais leais aos generais e menos leais ao Estado. Isso abriu caminho para guerras civis, generais poderosos e ascensão de figuras como Júlio César. Então, o exército que era para salvar Roma também foi o mesmo exército que ajudou a acabar com a República. Então, pessoal, se alguém perguntar para você, o exército romano se profissionalizou depois das guerras púnicas ou com Caio Mário? A resposta é: depois das guerras púnicas, Roma não teve mais escolha, e com Caio Mário essa escolha virou política oficial. E com essa profissionalização do exército, Roma nunca mais foi a mesma. E se você gosta de livros sobre Roma, sobre Grécia ou outros temas de história, vou deixar na descrição o link da Livraria Gustavo. Entre em contato com eles e garanta já o seu livro. Muito obrigado pela sua atenção, curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Até a próxima!